Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Viver de Tradução. Eu sou Juliano, tradutor há 15 anos, e hoje eu quero contar para vocês como é que eu tirei o meu visto americano, né? Por que que isso é relevante aqui para o canal de tradução, mas pode ser relevante para nós tradutores, intérpretes que precisamos viajar às vezes, e também para outras pessoas. Então, talvez esse vídeo sirva para um público mais amplo do que o normal. Bem, como tradutor, né, como eu sempre falo aqui no canal, a gente pode trabalhar em qualquer lugar, né? Basta ter um computador com conexão à internet. Eu mesmo, durante viagens para vários lugares do Brasil e do exterior, consegui trabalhar tranquilamente, né? Já trabalhei em São Paulo, no Rio, em Recife, na Europa, quando eu viajei, por exemplo, no ano passado, para Polônia, para Portugal, França e também viajei no ano passado para o México. Então, consegui trabalhar em todos esses lugares, né? Passei uma semana ou mais em cada um deles. Então, foi tranquilo. E como intérprete, nós precisamos, de vez em quando, viajar a trabalho. Ano passado mesmo, eu viajei, por exemplo, para Bahia, para interpretar um evento durante 3 dias. Já viajei também para Curitiba, outras vezes, para interpretar também eventos durante 1 ou 2 dias. Então, de vez em quando isso acontece. Já viajei para Brasília, também a trabalho. Comentei aqui em outros vídeos, né? O Fórum Mundial da Água, por exemplo, se vocês procurarem. Então, por que que eu quis tirar o meu visto americano, né? Eu mesmo não tinha o visto americano, né? Até essa semana agora. Eu só tinha viajado para os Estados Unidos quando eu era criança, em 1991, com a minha família para Disney, né? Com meus pais e meu irmão e minha irmã. Então, eu tinha 11 anos e viajei para Disney. Naquela época, faz mais de 30 anos. De lá para cá, nunca mais fui nos Estados Unidos, né? Depois de adulto, nunca fui. Mas no ano passado, eu comecei a pensar em tirar esse visto, né? Eu sei que tirar o visto para brasileiros demora muito tempo. A gente tem que fazer um agendamento e demora meses e tal. E não é em toda cidade do Brasil, não é em toda capital. Só tem três, se eu não me engano, onde a gente pode tirar o visto, que são Recife, São Paulo e Brasília. Então, é um pouco chato, né, nesse sentido. Em março do ano passado, 2022, a Raquel Ilha, que é minha amiga e também intérprete de conferências que mora lá em Brasília, ela me mandou uma mensagem dizendo: Juliano, em junho vai ter um evento nos Estados Unidos durante 2 semanas e eu estou indo interpretar lá. Você também quer ir? Ela me convidou. Foi muito legal, né? E eu pensei, a primeira coisa foi que eu não tinha visto, né? Como é que eu ia viajar para os Estados Unidos sem visto? Então, eu já comecei a pensar na possibilidade de tirar o visto rápido, de urgência, e eu vi que ia demorar mais do que 3 meses para eu tirar o visto, né? Uma semana ou 2 semanas depois, na verdade, a Raquel me disse que outra intérprete foi escolhida para ir com ela, né, por algum motivo de logística. Então, eles não me selecionaram, mas a questão que fica é, e se eles tivessem me escolhido? Eu não ia poder ir, porque eu não tinha visto, certo? Então, em março do ano passado, eu pensei, bom, eu tenho que me preparar para se surgir outra oportunidade, eu consegui ir para os Estados Unidos. De fato, a Raquel foi aos Estados Unidos, passou 2 semanas lá, interpretando um treinamento, se eu não me engano, e voltou. Então, para ela foi uma experiência super legal, né? Ah, e para essa outra colega que foi com ela, com certeza. Então, no meu caso, em abril do ano passado, eu já entrei em contato com uma empresa que dá orientações sobre como tirar visto americano, é a For Vistos, fica aqui em Fortaleza, no shopping Iguatemi, perto da minha casa. Eu não sei se eles estão em outras cidades ou estados do Brasil, mas essa For Vistos eu gostei muito do atendimento deles. Foi perfeito, me orientaram em tudo e fizeram os agendamentos, fizeram tudo, né? Bem legal. Aí, em abril do ano passado, eu agendei a minha entrevista para tirar o visto americano para outubro de 2022, ou seja, uns 6 meses depois. Era a data mais próxima que tinha, certo? Para Recife, que é a cidade mais próxima de mim, que mora em Fortaleza, certo? Então, tudo bem. Aí foram passando os meses, né? Outubro foi chegando, só que quando chegou outubro, eu queria viajar para um evento chamado Polyglot Conference, que ia ser no México,
exatamente uma semana depois da minha entrevista para o visto americano. E eu fiquei com medo de ir para a entrevista, né, em Recife, e não receber o meu passaporte a tempo de viajar ao México, certo? Porque, assim, o México era certeza de eu ir. Também precisa de visto, no caso, para ir para o México. Eu consegui tirar o visto mexicano em 10 dias. Foi muito rápido. Eu quis tirar o visto mexicano, 10 dias depois eu já estava com o visto e o passaporte na minha mão. Muito rápido. Também tem o problema de ser em cidades específicas. No caso, eu tive que viajar ao Rio de Janeiro. Ah, mas tirei o visto mexicano com um mês antes da viagem, então foi tranquilo, né? Aí eu já sabia, bem, eu vou para o México, eu não quero ir para Recife, porque se eu tirar o visto americano, eu sei que demora uns 10 dias para eles entregarem o passaporte, e aí eu não ia viajar para o México. E o que é que eu fiz? Eu adiei o meu visto americano para outra data mais próxima que tinha, que era outubro de 2023, ou seja, um ano depois. Então teve aí um adiamento, né? Eu já esperei 6 meses, depois eu adiei mais um ano para tirar o visto americano. Mas eu também não estava com pressa, não tinha planos assim de ir para os Estados Unidos tão cedo, né? Eu tinha pensado sobre participar de um congresso da Associação Americana de Tradutores, ATA, que no ano passado foi em outubro, se eu não me engano, em Chicago. Nesse ano vai ser em Miami, agora em outubro também. Então eu pensei em ir para o congresso da ATA, mas eu preferi ir para o Polyglot Conference no México, né? Uma conferência para poliglotas, e de fato fui ao México. E adiei o visto americano para um ano depois, que foi agora em outubro de 2023. Então eu esperei mais um ano, e aí demorou o quê? Um ano e meio já, né, para tirar esse visto. E o visto americano, ele tem a duração de 10 anos. Então, no caso, agora que eu já tenho o visto americano, eu posso viajar aos Estados Unidos até 2033. Então, se surgir alguma oportunidade de trabalho, ou de férias, ou alguma coisa assim, eu já posso ir tranquilamente. Mas como é que foi o processo? Eu, como tradutor freelancer, né, a gente sempre escuta, você é autônomo, você não tem uma comprovação de que você tem vínculos com o Brasil e tal, e é uma coisa que a gente meio que tem que comprovar, né, que a gente não está indo para lá para morar e tudo mais. Eu não tenho muito o perfil de uma pessoa que vai para os Estados Unidos para morar. Eu já tenho 44 anos, eu sou casado, tenho duas filhas. Então, assim, tem alguns aspectos aí que indicam que eu não vou para os Estados Unidos para morar lá. Diferentemente de talvez uma pessoa que tenha entre 20 e 30 anos, talvez seja mais suspeita, né? Mas o que é que eles me orientaram para eu levar para esse visto, né? Orientaram que eu levasse faturas dos meus clientes, né? Comprovar que eu trabalho para várias empresas como tradutor, e aí, não só como autônomo, mas também como empresa. Então, no caso, eu tenho uma empresa que eu uso quando eu vou prestar serviço para alguns clientes brasileiros que pedem nota fiscal. De fato, eu tenho algumas empresas que são minhas clientes, e aí eu atuo como empresa, né? Então, foi isso que eu focalizei. Eu levei umas notas fiscais para algumas empresas, né, para quem eu presto serviço, comprovando, né, que eu presto serviço para elas há alguns anos. Isso aí foi uma evidência de que eu tenho, digamos, um negócio no Brasil e que eu tenho que estar aqui para esse negócio funcionar. Eu também levei algumas faturas de clientes internacionais da Europa, por exemplo, apenas de uns 3 clientes. Fora isso, eu levei a documentação do meu carro, né, que é um carro próprio. Eu levei documentação do apartamento, que também é um apartamento próprio. Eu levei o comprovante de matrícula das minhas duas filhas no colégio, né? Estão matriculadas, estão estudando. Então, isso aí também era outro tipo de prova. Eu levei certificados de tradutor, né? Que eu tenho lá pelo site PROS, tradutor de inglês e de francês. Então, para comprovar que eu sou um tradutor e tenho anos de experiência. Eu também levei comprovante de participação em congressos, né? Eu participei nesse ano do Congresso da Abrates, que é um congresso de tradução, que foi em São Paulo. Eu participei no ano passado do Polyglot Gathering na Polônia, do Polyglot Conference no México. Então, eu participei de alguns eventos, né, que tem a ver com línguas, tem a ver com tradução, e eu levei esses comprovantes.
Eu também levei comprovante de várias outras coisas, de cursos que eu fiz, de interpretação. ah, Então, eu levei várias coisas, né? Eu levei minha declaração de imposto de renda desse ano e do ano passado, tá? Eu levei uns 20 documentos, assim, para ter evidências, né, de que eu estava falando a verdade e tudo mais. Então, você tem que preencher um formulário, tem algumas perguntas que eles vão te fazer, você tem que preencher, e na hora lá você tem que responder de forma coerente, né, e tem que ser convincente e, digamos assim, contar a verdade, né, principalmente. Ouvi falar que tem algumas pessoas que vão para essa entrevista e mentem, então, tem casos, né, que são negados. Tem casos também que até a pessoa falando a verdade também é negado. Então, mas no meu caso, eu levei todos esses documentos. Eu fui para Recife, na semana passada, né, na segunda-feira, dia 2 de outubro. Aí eu dormi lá, da segunda para terça, e terça-feira, dia 3 de outubro, era a minha entrevista, às 10h15 da manhã. Eu cheguei uma hora antes, né? Cheguei mais ou menos umas 9 horas, e tinha uma grande fila lá fora de pessoas que queriam tirar o visto e tal. Eu passei mais ou menos uma hora na fila, até, de fato, de 9 horas até 10 horas, mais ou menos, um pouco mais do que isso, eu fiquei lá na fila, lá fora. Aí eu entrei, lá dentro a gente entra em mais uma fila para entregar o passaporte, entreguei e tal, depois a gente vai sentar nas cadeirinhas, depois eles chamam a gente pelo nome, a gente entra numa terceira fila, a gente coloca nossas digitais e tal, e aí vai para uma fila e fica esperando. Então eu fiquei mais ou menos umas 2 horas em 3 ou 4 filas lá dentro, né? Lá fora e lá dentro. E eu fui orientado, né, a responder da forma que eu tinha preenchido o formulário, levar essas evidências, pecar pelo excesso, né? Então era melhor que eu tivesse documentação que eu não fosse usar do que não ter documentação nenhuma, às vezes, não poder mostrar nada, né? Porque uma documentação dessa, se eu falasse, ó, eu sou tradutor, podia mostrar, ó, tá aqui as faturas dos meus clientes. Sou tradutor, tá aqui os meus comprovantes de participação nos eventos. Minhas filhas estão matriculadas no colégio. Eu tenho um carro, sou casado, tal. Então, eu levei vários comprovantes, né? Quando chegou, a minha vez na fila, bem, eles me disseram que daria para a gente ver as pessoas antes, como é que elas tinham se saído, né? Se elas seriam aprovadas, reprovadas. De fato, eu vi algumas pessoas sendo aprovadas, né? Saindo com um sorriso no rosto, deixa o passaporte lá para receber depois pelo correio, e outras que foram negadas, saíram tristes e tal. Eu não vi ninguém chorando, né? Apesar de terem me contado que algumas pessoas choram. Tinha pessoas sozinhas também fazendo esse processo, também em família, em grupos, né? Casal ou com filhos também. Então, tem várias configurações, assim, de pessoas que vão, né? Então, eu fiquei vendo algumas pessoas rejeitadas, algumas pessoas aceitas. Fiquei pensando, puxa vida, se eu não conseguir, né? Mas também se eu conseguisse, ia ser legal. E quando foi na minha vez, a mulher me chamou, né? Tinha uns 4 guichês, e um deles me chamou, era uma mulher. Ela era relativamente jovem, né? Já devia ter entre 30 e 40 anos, talvez. Tinha outras pessoas, outros guichês que tinham um cara mais idoso, tinha um cara mais jovem. Então, tinha várias pessoas analisando, né, os candidatos. E eu peguei essa mulher lá que me entrevistou em português. Todos eles são americanos, mas eles falam português. Tinham me dito que talvez ele falasse inglês comigo, porque como eu sou tradutor, talvez ele quisesse falar em inglês para testar se eu estava falando a verdade, se eu era tradutor mesmo e tal. Até me preparei para a entrevista em inglês, pensei em várias coisas que eu ia dizer, sabe, em inglês e tal. Mas a mulher falou em português o tempo todo e foi isso. Ela perguntou: Você vai para onde? E aí, nessa pergunta, você tem que ter um local para onde você vai nos Estados Unidos já, né? Por exemplo, eu coloquei Miami, foi um lugar meio aleatório, né? Ah, eu falei que eu ia para Miami daqui a um ano, né? No final do ano que vem. E você vai passar quantos dias lá? Eu falei 10 dias. Você vai com quem? Vou com a minha esposa. Ela já tem visto? Aí a minha esposa não tem visto. Ela iria.
para essa entrevista comigo nesse mesmo dia, só que ela não pôde ir por causa do trabalho. Ela foi contratada 2 meses atrás para trabalhar na universidade. Então, agora que ela está começando lá, ela não podia se ausentar do trabalho, né? Então, eu até comentei isso, né? Eu dei uma informação a mais do que a pessoa pediu, porque ela perguntou: a sua esposa tem visto? Eu poderia simplesmente ter dito: não, ela não tem. Mas eu não quis ficar só nisso, eu complementei, eu falei: ela não tem. Ela ia vir comigo hoje, mas não veio por causa do trabalho. Ela vai vir só em fevereiro do ano que vem, tirar o visto. Então, eu expliquei a situação de uma forma bem rápida, né? Falei, ela não tem, ela ia vir hoje, mas não veio por causa do trabalho e vai vir em fevereiro, daqui a 4 meses. Então, foi convincente, né, de certa forma. Aí perguntou, o que é que você faz? Eu sou tradutor, como é que é o seu trabalho? Aí eu falei, eu não quis demonstrar que eu era um autônomo, né, que isso poderia deixar algo no ar de suspeito, digamos. Então eu falei, eu tenho uma empresa de tradução que presta serviço para outras empresas. Então, eu, às vezes, traduzo uma reunião, ou um evento, ou um treinamento. É dessa forma. Então, eu também traduzo textos e também conferências, como intérprete. Eu dei uma resposta, assim, bem sucinta, mas também completa, né? E aí ela perguntou. A entrevista foi bem rápida, ela durou entre 2 e 3 minutos. Ela fez essas perguntas. E eu respondi também rapidamente, né? Aí ela perguntou algumas coisas repetidas, e eu até achei estranho, mas talvez fizesse parte do, do script deles, né? Perguntar de novo algumas coisas para ver se você não gagueja, para ver se você responde a mesma coisa, sei lá. Ela perguntou: Você vai para onde mesmo? Eu falei: Miami. Por quanto tempo? 10 dias. Aí tudo bem. Aí ela falou: Você já viajou para os Estados Unidos antes? Aí eu falei, eu viajei, mas quando eu era criança, há mais de 30 anos. Foi isso. E falou, e você já viajou para algum outro país? Eu falei, já. Para quais? Isso, no caso, nos últimos 5 anos, né? Porque eles não consideram viagens tão antigas, né? Eu já viajei para muitos países na Europa, Alemanha, Holanda, Áustria e tudo, mas eu não considerei esses países, eu considerei só os países dos últimos 5 anos, que no caso foi no ano passado que eu viajei para esses países, que foram. Eu falei, eu viajei para Polônia, Portugal, França e México. Foi bem legal, porque, assim, deu uma base, né? Se você já tiver viajado para fora várias vezes, isso aí dá uma credibilidade que você não está procurando, talvez, ir morar fora, mas só visitar, né, como turista. E ela falou, você foi fazer o que nesses países? Aí eu falei, eu fui participar de algumas conferências de línguas, que no caso foram Polyglot Gathering e Polyglot Conference, mas eu não falei o nome das conferências, eu falei só genericamente. Falei, eu fui participar de umas conferências de línguas e também fui a turismo com a minha família, no caso de Portugal e França. De fato, foi isso mesmo. A gente, no ano passado, foi para Portugal e França com a família, né? Minhas filhas, minha esposa, meus pais, só para turismo mesmo. Então, eu falei isso. Eu falei, fui para umas conferências e também, no caso de Portugal e França, a turismo. Beleza. Aí ela perguntou alguma outra coisa e depois ela perguntou de novo: Você foi para que países mesmo? Eu falei: Polônia, Portugal, França e México. Falei bem convincente, assim, bem tranquilo, né? Você tem que manter a tranquilidade. Eu estava com os papéis ali, né? Talvez para, sei lá, tinham me orientado se a entrevista tivesse indo num mau caminho, talvez que eu pudesse demonstrar algum papel. Olha aqui o certificado que eu participei do Polyglot Conference, certificado que eu participei do Polyglot Gathering, sei lá, poderia demonstrar isso. Aí ela perguntou sobre a minha renda, eu falei, foi basicamente isso, assim. Ela fez, sei lá, umas 10 perguntas, umas duas ou três repetidas, e no final ela falou: Seu visto está aprovado, bom dia. Aí ela ficou com o meu passaporte e eu fui embora. Então deu super certo, tá aqui meu passaporte, né? E o visto americano tá aqui nessa página, colocaram aqui.
super legal. E a propósito do visto mexicano, tá nessa outra página aqui, ó, né? Então eles meio que viram que eu já tinha um visto mexicano, sei lá, deve ter visto. Enquanto ela fazia perguntas, ela ficava no computador digitando alguma coisa, e olhava para mim, olhava para o computador, e não sei o que, não sei o que, perguntava alguma coisa, aí eu respondia. Ela falava aqui e tal. E ela falava português super bem, então, bem treinada, né? Falava bem português e tudo. Então foi isso, tá? A minha história. Eu me preparei muito, né? Esperei um ano e meio. Levei vários documentos. Ela não pediu nada. Eu levei uma pasta de documentos. Não abri a pasta, né? Mas estava lá, estava lá. E me disseram também que se ela dissesse não, não, você está negado, que eu não ficasse tentando convencer, porque também eles não voltam atrás. Eles tomam uma decisão e é aquilo ali, tá? Então, pessoal, essa foi aí a minha história de como eu tirei meu visto americano. Espero que surjam oportunidades para viajar como intérprete para os Estados Unidos. De vez em quando eu vejo colegas viajando para lá nesse sentido, como foi o caso da Raquel Ilha no ano passado. Ela também já viajou para a Colômbia, ela também já viajou para outros lugares para interpretar. E a Karine Souto, também outra colega, viajou no ano passado, não, nesse ano viajou para a Alemanha com alguns colegas. Então, assim, é sempre bom a gente estar preparado, né? Ter um passaporte, pelo menos, né? Você tem que ter, claro. Para alguns países você precisa de visto, como México, Estados Unidos. Para outros países não precisa, né? Como países da Europa, por exemplo, América do Sul. Então, estejam preparados aí com seu passaporte, com seus vistos e talvez, né, surjam oportunidades. Eu já vi várias publicações de trabalhos nos Estados Unidos, né, no PROS, por exemplo. Eu me candidatei para vários, trabalhos também na Europa, me candidatei, assim, até agora não deu certo me levarem para o estrangeiro para eu interpretar. Se bem que no ano passado, quando eu fui para a Polônia, eu até fiz um vídeo aqui, né, interpretando na Polônia, porque eu estava lá como turista, né, durante 9 dias, e eu de fato interpretei duas tardes, mas era uma interpretação remota online, né? Então, eu trabalhei porque eu estava lá e aluguei um coworking e trabalhei lá como intérprete, mas não que eu tivesse que estar lá, mas eu tive a oportunidade, podem ver esse outro vídeo, né, interpretando na Polônia. Então, foi bem legal o propósito. Então, espero aí, né, talvez conseguir algumas coisas nos Estados Unidos e, de toda forma, visitar amigos, visitar colegas também para o Canadá, né, que tem alguns amigos lá. A Teresa Ray mora lá no Canadá, quero visitá-la um dia. Então, um grande abraço aí para a Teresa. E também muitos colegas da faculdade que moram nos Estados Unidos, né? O Rafael, o Robledo, Marcelo, alguns outros. E amigos também, Magali, outros moram no Canadá, né? Homero, Gisele, e por aí vai. Então, quero visitar todos eles e tendo visto agora, tá mais fácil. Espero que tenham gostado aí. Se forem tirar o visto, peguem essas dicas. E eu acho que vale a pena. É isso. Um grande abraço, até mais.